é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graça e paz, igreja. Olha eu aqui de novo. José me pediu para trazer um versículo e sempre compartilhar um pouco. E o versículo que eu vou estar lendo aqui para a igreja está em Colossenses 3:16, onde diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Bem, a minha palavra hoje é gratidão.
Estamos já no final de ano, dezembro, e eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas como na vida da igreja. E como é tão bom. Hoje, verdadeiramente, eu digo, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu queria encorajar vocês e assim ser gratos, porque como é tão bom viver essa vida ao lado de Cristo. Muitas vezes são tantas tribulações, são tantas incertezas como humanos, mas quando a gente se lança aos braços do Senhor, Ele sempre nos dá força de continuar. Isso é que é maravilhoso. Então, minha palavra exatamente é essa: gratidão. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por nos ter me dado esse segundo lar, Senhor, que aqui é a Batista Koinonia. Que o Senhor esteja sempre à frente dos pastores, pastor Roger, pastor David. Que o Senhor esteja sempre trazendo a boa palavra, Senhor, que vem do alto, que vem sempre nos edificar, que vem sempre trazer crescimento às nossas vidas, Pai. E que todos aqui, Senhor, em unânimes, possam estar sendo gratos a Ti, Senhor, por essa comunidade. E que o Senhor esteja sempre à frente em cada vida, abençoando ricamente, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te convidar para ficar de pé. Vamos cantar louvores a Deus. Amém. Vamos cantar Me Derramar. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que me derramar, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
Vamos cantar Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus. Já chegou a percussão agora também. Vamos adorar a Deus. Vamos juntos, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento, tá todo mundo tão descontraído, né? Vamos nos confraternizar também. Essa canção fala de irmandade, de comunhão. Então vamos também sair do nosso lugar, cumprimentar algum irmão, abraçar um irmão que a gente nunca mais viu. Essa igreja está cheia hoje, então vamos aproveitar para se confraternizar. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Me fez tudo ao me dar a salvação.
Vamos cantar agora. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. Vamos juntos. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar, as crianças vão para o departamento infantil. Só antes de subir, só um aviso interessante aqui. Cadê Pedro? Pedro. Ontem Pedro rendeu-se a Cristo na mocidade aqui na igreja. Amém? O final de semana já muito repleto, né? A partir de ontem, hoje batismo, tanta coisa abençoada, né? Vamos aí vibrando por sua vida, viu? Vamos estar orando por você. Deus abençoe. Agora as crianças que não subiram podem, né? Já foram. Amém? Alô? Testando? Amém. Hoje nós estamos retomando nossa série, que é em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e estamos hoje vendo uma temática, uma vida tranquila. Quem quer uma vida tranquila, será? Quando eu penso numa vida tranquila, eu penso em paz interior. Mas eu pergunto para você, as pessoas no geral têm paz hoje em dia? No geral, estão em paz essas pessoas? A gente fala muito e ouve muito, mas raramente a gente vê essa situação. E agora a pergunta mais direta. Você, filho, filha de Deus, está em paz? Seu coração?
A ordem mais repetida na Bíblia é não temas. Interessante isso aí. Alguém já contou, disse que tem 365 vezes essa ordem. Não contei. Seria interessante alguém que quiser fazer isso aí. Seria um por dia durante o ano, se a gente fosse somar e ver essa questão. Mas eu queria colocar alguns desses textos que nós temos em Isaías. Você vê lá, desde a nação de Israel, as pessoas também tinham os mesmos medos que nós temos, os mesmos temores, mesmas inseguranças. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. E temos ainda o verso 40, capítulo 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. São dois exemplos desse mandamento. Não temas. Deus está dizendo, seu problema agora é meu, deixe comigo. Temos também aqueles textos que lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Vocês já notaram que os dois sentimentos, de medo e paz, são contagiosos? Quando alguém dá um grito e começa a se apavorar, os outros todos ficam inseguros. E a paz também é contagiosa. Interessante isso. E nós vamos ver o texto agora em Tessalonicenses, começando aqui no capítulo 4, verso 9. Diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Vamos para os próximos 2 versículos, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Veja aí a questão da tranquilidade. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos mais uma vez orar, pedir a presença de Deus, a sua bênção sobre essa palavra que nós temos hoje à noite. Senhor Deus, obrigado, porque a palavra é sua e a palavra foi dada para nós, Senhor. E nós pedimos que nós possamos aquietar os nossos corações, que nós possamos lembrar desse mandamento de não temer e termos a paz de Deus no nosso cotidiano, Senhor. Sabemos que está disponível para nós, mas quantas vezes, Senhor, nós deixamos as ansiedades tomar conta, deixamos as preocupações nos tirar a paz. Então nós pedimos que o Senhor possa ministrar através dessa mensagem, desse texto bíblico, e nós possamos ouvir de Ti, Senhor, e colocarmos em prática aquilo que nós tanto precisamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui eu queria começar com a questão, o impacto do amor fraternal. Porque aqui no texto você vê essa questão. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procede. Então parece que aqui o coração dos irmãos era grande, né? Para caber tanta gente para amar. E o amor fraternal, a gente sabe que no original é aquela palavra Filadélfia. Então é um amor fraterno, um amor fraternal. E aqui a gente já começa a ver que o professor desse amor, quem é? É o nosso próprio Deus. Na pessoa de Jesus, nós temos, pelos evangelhos, o exemplo de Jesus, como ele amava as pessoas. E nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós que temos a salvação em Cristo. Temos o Espírito Santo residindo, que nos ensina a amar. E naquela época não é diferente dos dias de hoje. Todos os convertidos têm esse professor. E é bom isso, né? Desse amor fraternal. O amor também, a palavra ágape, aparece também, de amar uns aos outros.
fala do fraternal e também o ágape. A palavra interessante que é aquele amor mais divino, aquele amor, vamos até dizer assim, um pouco impossível para a gente sozinho. O amor tipo 1 Coríntios 13. O amor sacrificial. E se você for honesto, e a gente tem que ser, não é fácil. Perdoar aquela pessoa que não merece, a gente acha que não merece nosso perdão. Ou aquela dificuldade da gente também crê, tudo espera, toda aquela lista de 1 Coríntios 13. Então é interessante, o amor fraterno, então a gente já pensa no amor de uma mãe. Então eu estou usando umas coisas mais da família aqui, essa é a nossa primogênita Stephanie, né? Então, eu não sei explicar o amor que a gente tem, e principalmente o amor de mãe, né? Todo mundo diz assim, o amor de mãe é geralmente exemplar. Márcia, quando a gente casou, era louca para ter filhos logo. E isso gerou para mim uma insegurança, né? Diz, olha eu aqui, né? Pode me amar, né? Mas louca para ter filhos. E era o desejo dela. Mas Deus nos abençoou com Stephanie. E claro que foi uma bênção e ela está sendo. E isso na família vai se perpetuando, né? Os filhos dela, os netos, né? Então ninguém explica, o amor fraternal é de sangue, né? Você está ali, você vê nascer. Eu presenciei o nascimento de Stephanie. E quando eu já falei aqui, eu disse, ela é bonitinha, mas o que é que acha? É bonitinha. Ela diz, é linda, Roger. Quando eu falei bonitinho, não era suficiente. Mas, quando a gente pensa sobre o amor fraterno e essa questão do amor ágape, pronto, aqui também, aniversário de casamento, o ano passado, de 43 anos, esse ano foi 44 anos. Agora, eu digo para você que o amor ágape tem que ser praticado para você. O amor fraterno é interessante, mas você não vai viver só disso aí. Você precisa do amor compromisso, do amor sacrificial. Éramos praticamente 2 crianças que casamos naquela época, em 78, né? Mas eu coloquei aqui, então essa frase eu postei na internet hoje, que eu pensei nisso, precisa se exercer muito o amor ágape para se desenvolver o amor fraterno. Não pense porque vocês fizeram os votos de casamento que agora está resolvido. É agora que você vai começar a praticar o amor ágape, de tolerar, de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. Pense nas vezes que Márcia, em 44 anos, tem que perdoar Roger e trabalhar Roger. E aquela questão, quem está convivendo é quem conhece, e vice-versa, né? Agora, eu menos que ela tenho que me esforçar, ela tem que se esforçar mais ainda, eu confesso aí. Nessa questão, eu tenho que ser mais vigiado nessa questão. E o amor fraternal de mãe realmente e de esposa parece que flui naturalmente. E os maridos, parece que nós temos aquele mandamento nas Escrituras, amai vossas mulheres, né? Então, nós temos um mandamento, e parece que a gente precisa de ser lembrado de amar no amor sacrificial. Então, pense e medite sobre isso, de exercer o amor ágape para se desenvolver o amor fraterno. E na igreja, como a gente fala, para a igreja ser aquela família espiritual que ela é, para ela melhorar nisso, então nós precisamos exercer isso aí. Eu tenho refletido, vocês sabem que deve ter pessoas na sua vida que causam estresse. Irmãos em Cristo, família até cristã, talvez família de sangue e também família cristã, são estresses. E eu já comecei a pensar, quando eu quero me estressar com uma pessoa, recentemente eu comecei a fazer assim, já me chateando com a pessoa, e depois eu paro e penso, Deus ama aquela criatura o tanto quanto Ele me ama. Então eu estou curtindo o amor de Deus e chateado com a pessoa, né? Que é um filho amado por Deus da mesma intensidade.
Eu, se fosse escolher, Deus ame um pouco menos essa pessoa. Mas não. Deus ama aquela pessoa. Então, a gente refletindo sobre isso é importante. Eu começo a pensar na igreja, isso é o grupo discipulado. Como o ferro afia ferro, né? Como a gente vai caminhando junto, vai crescendo junto, e como o amor fraternal, ela se desenvolve. E Deus nos ensina até das atividades, né? As diversões, o jogar a conversa fora, o compartilhar de vida, né? As dificuldades, orar uns pelos outros. Então, hoje eu estou mostrando mais as coisas pessoais aqui. Como a gente está falando de amor fraternal e também na igreja, estou colocando alguns contextos para a gente pensar nessa questão de suportar uns aos outros, aqueles mandamentos recíprocos. Interessante que há 15 dias, quando eu preguei a última mensagem, foi uma mensagem dura, onde Paulo estava repreendendo e falando contra os pecados sexuais, as imoralidades, não é? E nós batemos também forte sobre isso. Mas interessante que, em seguida, Paulo está tratando do amor verdadeiro, o amor tão importante que prevaleça na igreja, entre irmãos na fé. E aqui a gente vê que a gente deve se abster do mal e investir no bem. A gente pensa como a igreja, naquela época falava que os irmãos amavam todos os irmãos daquela região, né, da Macedônia. Eu penso no nosso amor e carinho, por exemplo, pelos irmãos em Tupanatinga, que é um trabalho que foi gerado através desse trabalho aqui. Quando a gente vai lá com um grupo de pessoas, eu sinto aquela alegria, aquela paz, aquela satisfação de participar, dizer, nós fazemos parte, esses são irmãos queridos. E isso acontece em qualquer lugar do mundo. Eu já viajei em vários países aqui da América do Sul, e quando eu estou numa igreja, a gente sente a presença de Deus. A gente sente uma ligação muito forte, que é esse amor fraternal, o amor sincero, né? Isso é muito importante, que deve fluir entre irmãos, como nós falamos. Claro que existem aqueles chamados irmãos que são bronca, né? O joio no trigo, né? Então, a gente começa a ver os verdadeiros, os frutos vão se mostrando. E a gente tem condição de amar até aquela pessoa que a gente não se identifica tão bem. Mas a gente vai colocando amor ágape na história, né? Amor ágape. Daqui a pouco o amor fraternal também flui como consequência. E João, aqui, 1 de João, capítulo 2, 9 e 10, diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Então, aqui é tão importante a gente ver que o amor é uma característica do cristão, e é uma exigência, vamos falar assim, mas é uma exigência boa e prazerosa, porque nós somos objetos do amor de Deus, fomos perdoados, e a gente tem, às vezes, a coragem de não perdoar o outro, né? Quando Deus nos perdoou tanta dívida, tanto erro, tanto problema. Então, nós devemos sempre buscar priorizar esse amor, assim como a gente prioriza também a santificação, e falamos sobre isso também recentemente. E nós vimos no capítulo 3, melhor dizendo, de 12, que, olha aqui a ênfase, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, a ideia de crescer e transbordar o amor. Então, essa é uma característica fundamental quando a gente pensa, então, voltando à temática de uma vida tranquila. Você quer uma vida tranquila? É uma vida com os problemas interpessoais resolvidos, mas resolvidos mesmo. Onde você talvez não vai concordar com tudo, mas vai concordar em discordar, né? E amar mesmo assim a pessoa. E demonstrar amor e retribuir o bem, mesmo quando você sofre alguma injustiça, que é essa parte mais complicada. Então, nós vamos para o segundo item, a paz de uma vida tranquila. A paz de uma vida tranquila. Então, nós temos aí os 2 versículos
11 e 12 diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Olha, interessante aqui. Então, a vida tranquila não vai ser fácil, não vai chegar automaticamente. Por isso que eu fiz aquelas perguntas no início. Quantas vezes, né, nosso coração quer viver ansioso, né? Onde as preocupações vão dominando. E aqui está dizendo: Roger, membros da igreja, esforcem-se para uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Então, a vida tranquila, uma vida de paz e quietude, brota de dentro. Uma pessoa, vamos pensar assim, que promove a paz e é uma pessoa tranquila e não agita, não é uma pessoa que agita uma situação, com fofocas, com maledicência. É ligado à nossa conversa, muitas vezes. E nós que gostamos de conversar muito, nós sabemos que temos mais perigo até nisso, né? Nós temos que ter um zelo em buscar essa vida tranquila. Uma vida simples, uma vida não complicada. Até quando se trata de trabalho na igreja. Muitas vezes a liderança, a gente faz a pergunta: será que a gente tem programações demais, né? A gente está cansando os irmãos, estão toda hora na igreja servindo. Então a gente tem que, às vezes, parar e pensar nessa vida mais simples, menos complicada, onde estamos curtindo. Esse final de semana foi puxada, várias semanas foram, e a gente está assim, preocupado até com isso, e a gente não sobrecarregar os irmãos com atividades. Mas como é bom a gente ter uma vida tranquila, onde a gente curte as programações, nós curtimos o servir, né? Mas tem hora que a gente tem que parar e avaliar se estamos complicando demais. E até o evangelismo. Evangelismo é um fruto, não é do nervosismo. Olha, a gente tem que pregar de todo jeito e vamos fazer. Eu gosto daquela da situação do barbeiro, né? Que ele tinha ouvido muitas mensagens que ele tinha que evangelizar. Ele estava lá para fazer a barba num cliente e ficando nervoso. Eu tenho que falar de Jesus, E amolando a navalha, né? E disse: irmão, amigo, você está pronto para morrer? Aí o cara saiu correndo, né? Então tem uma hora que não é o momento, tem que ser fruto. É claro que o evangelismo é intencional. Mas antes de a gente fazer de qualquer jeito, vamos orar pela pessoa. Hoje a gente se emocionou lá com o batismo de Cleusa, porque foram mais de 8 anos orando pela irmã. Quando eu falei no momento ali, eu não aguentei. Porque a gente tem uma listinha. Tem pessoas na cidade que não tem nem ideia que eu estou orando por elas. E a gente investe nisso aí, porque eu digo: Senhor, abra a porta. A disposição, a vontade de pregar para essas pessoas é grande. Agora, imagine você, até um pastor, o que é que a pessoa pensa quando está com um pastor? Eita, um pastor vai pregar para mim, vai querer que eu seja um convertido. Aí eu já faço o inverso. Vamos orando, e Deus vai abrir a porta. E a gente tenta fazer uma estratégia, mas com muita intenção e sem aquela agitação. Porque Deus vai abrir portas. Eu tenho visto isso tranquilamente. Eu me lembro de uma viagem de ônibus, nem me lembro para onde foi, e eu gosto de conversar com as pessoas. Mas eu oro: Senhor, se essa pessoa ao lado, se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa de Ti, abra a porta. Aí eu fico tranquilo. Daqui a pouco a porta abre, a pessoa tal. A gente pode conversar, aquelas conversas normais, de repente a pessoa fala uma coisa que Deus diz: olha, é agora. Então está certo, sim. Vamos ser obedientes, vamos fazer com intencional, ser intencional, mas sem nervosismo. Uma vida organizada também. A palavra fala de cuidar dos seus próprios negócios. E a língua também. A gente vai ver alguns textos aqui. E hoje tem que ser mais do que... A gente tem que aplicar o que a gente fala para o que a gente digita, né? Não é assim? Nas redes sociais. Porque a gente fala, às vezes, para os 4 cantos, coisas que a gente não falaria para a pessoa, face a face. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, mais do que nunca, refrear a língua. A Bíblia fala de frear a língua e alguns aceleram, né?
Já viu aquele acidente quando a pessoa tentou pisar no freio e, ao invés disso, pisou no acelerador e teve um desastre? Então, a gente tem que ver isso com a nossa fala, com a nossa postura. Vamos ver aqui uns textos sobre isso. Está passando aí, pronto. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E os crentes, a gente é conhecido com pessoas que falam muito, até demais, né? Mas a gente, às vezes, tem que parar para ouvir o amigo, ouvir a pessoa, para poder dar uma resposta adequada, né? O homem que não tem juízo, Provérbios 11:12, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Então, a diferença de ridicularizar e de mostrar entendimento. E até mais alguns, tem muitos versículos sobre isso, né? Provérbios 17, deixa eu ver aqui, 17:28. Até o insensato, esse é interessante, passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17:28. E Provérbios 10:19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. O importante aqui, a gente pensar numa vida tranquila, é a gente saber controlar a língua, deixar Deus controlar a nossa língua. Saber quando falar, quando ouvir, o que falar. Muito importante isso aí. E oração, mais uma vez, é uma forma da gente interagir com Deus em determinadas situações. Eu digo que muitas vezes a gente se encontra em situação que você diz: o que é que eu vou fazer aqui? Né? Resolver broncas e situações, e você, o que é que eu vou fazer? Você pode estar orando, você pode estar lidando com as coisas e orando no seu coração. A oração no coração é muito rápida, ela pode acontecer e deve, né? E aqui, quando fala das pessoas serem ocupadas, as pessoas desocupadas e negativas, elas são problema. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, de 11 a 12, diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Eita, é forte, né? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Então, não devemos criar nem contribuir para divisões e facções, inimizades, contendas na igreja, em comunidades, onde for, né? Essa comunidade aqui de Coliseu é muito interessante. A gente está em alguns grupos do bairro. E você vê o pega que existe muitas vezes. Desentendimentos e bate-boca. É incrível. Eu acho que todos os grupos têm isso aí, né? E não deve ser uma característica do cristão a gente estar participando das coisas negativas, a gente tentar trazer uma palavra de exortação, de ânimo, de coragem, né? Aqui no bairro nós tivemos sérios problemas recentemente com essas chuvas que tivemos aqui. E estamos 3 anos lutando numa comissão do bairro para resolver. E sem muitas respostas, né? E agora tivemos de novo. Então, imagine os ânimos. E uma das coisas que eu tentei trabalhar com o grupo, olha, nós somos pioneiros, o bairro é novo, vamos resolvendo. E as pessoas, eu me arrependi que eu estou aqui e tal, que eu vou me mudar. E culpa A e culpa B, mas vamos para soluções, né? É muito fácil criticar, derrubar, mas é muito mais complicado, mas mais importante a gente edificar, fazer parte da solução, né? E a gente até pede oração pelo bairro nessas questões aí. Não devemos, como eu falei, contribuir para essas divisões, mas sermos pessoas de paz, né? Ser pessoas que têm primeiramente a paz de Deus em nosso coração e temos o que transbordar, né? Como transborda o amor, a paz também, ela pode ser contagiante e deve ser uma
um privilégio nosso. E aqui, quando fala para a pessoa trabalhar com as suas mãos, a Bíblia sempre eleva a dignidade do trabalho. O trabalho é uma coisa digna. Tem gente que diz, eu quero ganhar na loto para não trabalhar. Eles são infelizes, né? Porque mesmo ganhando dinheirão, de herança ou outra coisa, a pessoa precisa de atividade. Faz bem ao ser humano ter responsabilidade, contribuir, ser uma pessoa não ociosa, como o texto está dizendo aqui. A dignidade do trabalho é muito importante. E não encorajar assistencialismo. A gente sabe que, claro, a Bíblia fala de sermos pessoas que ajudam os necessitados, aquelas pessoas excluídas e muitas vezes numa situação de tragédia ou situações complicadas, mas a gente não tenta gerar aquela pessoa ficar eternamente ali. Então, é aquela velha história de você dar o peixe, não é? O qual é? Ou dar o anzol, ensinar a pescar. Então, a gente tem que também ter muita sabedoria nisso aí, tanto na família, como na família de Deus, a gente gerar isso aí. A gente tem um ministério social aqui, e sempre a equipe está pensando como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode investir nas necessidades reais e não criar uma dependência. A igreja tem aquela cesta básica, né? Não, tudo bem, quando precisa é uma bênção, mas a pessoa que cruza os braços já é outra história. Então, a gente tem que começar a ver que é um princípio bíblico, não é um princípio de um partido político ou outro, é um princípio bíblico, a dignidade do trabalho, a dignidade da gente elevar o ser humano a ter responsabilidade. Então, para isso tem que ter emprego, tem que ter pessoas gerando emprego. Então, isso é muito importante. E se Deus nos dá esse dom, esse privilégio, é tão bom poder abençoar os outros, né? Eu tenho um irmão que foi um empresário em Recife, uma escola de inglês, e eu me lembro de pessoas da igreja que ele empregava, e eles eram muito gratos. Até hoje eles falam, Filipe me deu uma chance de melhorar na vida e ter um trabalho digno, e foi bênção. E a gente sabe como é bom, como é importante a pessoa se sentir valorizada, a pessoa contribuir para a sociedade, a dignidade do trabalho, né? Então, são as duas ideias do cristianismo. Você cuidar dos necessitados, você ser sensível e participante, né? E também você ajudar a pessoa a gerar a sua própria dignidade trabalhando com as suas mãos. E a igreja, como a carta é para a igreja, que a igreja seja exemplo nisso, né? E como igreja a gente se ajuda mutuamente nessas questões. Enquanto a gente trabalha, né? A gente faz planos, a gente progride, como nós tivemos aí o curso sobre finanças recente na igreja. Deus não é contra isso aí. O problema são os valores, qual é o valor que eu coloco nessas coisas. Se eu busco o reino primeiro, ou se eu busco riquezas. Então, tem essas questões para serem analisadas. E a gente vê nos versículos que a gente leu, a questão do testemunho das pessoas. Até os de fora falou que seja um testemunho. A gente sabe que o testemunho não é tudo, porque isso pode gerar uma hipocrisia, uma capa, né? Eu sou uma coisa aqui e tal, e eu sou um pouco adverso à religiosidade. Por quê? Eu já vi muita religiosidade que é uma farsa de uma vida que não tem ética, não tem compromisso, mas fala bonito e tem todo aquele linguajar, mas por trás a gente não vê a mesma consistência, né? Então, vamos nos ajudar mutuamente nessas questões. A vida de testemunho é importante. As pessoas, elas são humanas, nós somos falhos, né? Vamos aqui só para o último slide aí, que eita, voltando só, lembrando nosso foco aqui, nossa temática. Lembrando, eu gosto de pensar assim, quando você entra num empreendimento onde estão em reforma, né? Desculpa o transtorno, estamos em reforma. Então, nossas vidas são assim também. E as pessoas não esperam perfeição, né? Mas esperam pessoas que têm humildade, dizer, olha, eu errei, né? Me desculpa, me perdoa. Eu quero acertar agora, né? Eu quero a sua ajuda para acertar. Então, as pessoas sendo ajudadas por Deus e se ajudando mutuamente, né?
A vida tranquila, ela é possível, ou não é? Eu creio que é possível, claro. Principalmente porque a paz e a tranquilidade são situações no nosso interior, que não dependem das circunstâncias. As circunstâncias acontecem diariamente, né? Mas os princípios estão aí para nós nisso aí. E eu tive uma conversa com Márcia. Márcia é meu termômetro muitas vezes. E a gente fala, eu estava desabafando com ela, como eu tenho andado ansioso. Ela disse, pois você prega, né, Roger, sobre isso. Eu disse, olha, Márcia, quando eu prego, eu estou pregando para o povo e eu estou pregando para a Roger também. E a gente precisa do apoio. Eu mostrei o grupo de discipulado ali. Como esses homens são bênçãos na minha vida. Eles falam que eu sou bênção na vida deles. Eu quero acreditar, mas eles são muito bênçãos na minha vida. O grupo de pastores que a gente se reúne semanalmente aqui também. É aquela coisa de contato, de a gente desabafar, falar dos problemas e sermos encorajados. Porque a vida tranquila, ela é possível, é um projeto de Deus. E eu reconheço, sou a primeira pessoa a reconhecer, e Márcio me ajuda confrontando, né, Roger, aí, e a gente também confronta em alguns momentos, com certeza, mas é parte do processo. E tem fase na vida que a gente está melhor, né? E outras fases a gente luta mais. Parece que é aquele acúmulo de broncas, de problemas. E como eu já brinquei aqui, mas eu oro muitas vezes, Senhor, Deus, resolva essa bronca. Essa bronca é sua. Aí eu tento praticar isso aqui. Mas como é importante a gente saber que quando a palavra nos ensina, é um bálsamo. E quando a gente está com os irmãos, é uma bênção também. A gente se sente mutuamente encorajado. Um dia como hoje, imagine, um dia como ontem, na mocidade, a gente vê o fruto, e isso anima o coração de qualquer um. Minha resposta, então, é que a gente vai lutando, né? Fazendo todo o esforço, como ele disse, para ter uma vida tranquila, né? A função da igreja é essa. Os mandamentos recíprocos, confessar uns aos outros, né? Encorajarmos mutuamente uns aos outros. E a gente saber de orar, saber como orar pelo irmão. Como é que você vai saber orar se você só chega na igreja, oi, como vai? Está tudo bem? O Brasil ganhou hoje, não foi? Joia, né? E tal. E fica na superfície. Então é muito bom, muito importante a gente aprofundar e ver a graça de Deus e as suas respostas sobre nossas vidas. Amém? Nós vamos ter mais um louvor, depois vamos ter uma palavrinha sobre uma pessoa que vai estar se ausentando do nosso meio. Então não vamos sair logo e vamos ter esse momento também especial na vida de Sara Rogers. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o único. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos do início, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Igreja, pode sentar. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Quer vir pra cá? Vem. A gente tá com alguns visitantes, mas essa aqui... Essa é nossa amiga, nossa irmã, nossa princesinha, Sara Rogers. Ela, para quem não a conhece, ela é missionária nos Estados Unidos há uns 2 anos e meio, 3 eu acho. David e Sara encontraram com ela fora do país e ela expressou o desejo de vir e fazer missões aqui em Arco Verde, juntamente com eles. E ela veio e passou um tempo, um período, conheceu a gente, voltou para lá, para os Estados Unidos, resolveu o que tinha de resolver e depois voltou para passar 2 anos conosco. Enfrentou pandemia, enfrentou ausência de cultos aqui, mas ela sempre que pôde, sempre que possível, ela se fez presente em cada família daqui da igreja. Tenho certeza que todo mundo tem uma historinha e tem um pedacinho. Ela é muito pequenininha, mas todo mundo tem um pedacinho dela no coração, principalmente os adolescentes, né? Ela foi a fundadora, né, do Ministério Sal e Luz, porque a gente não tinha
E ela começou a trabalhar com eles. E hoje a gente está colhendo os frutos, como Pedro, por exemplo. Para a glória de Deus. E queria ler 2 versículos para você. Em nome da igreja. Que levam seu nome, né? Está em Gênesis 21. Vou ler 21, versículo 1 e o versículo 6 diz o seguinte. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E eu não sabia se eu ia conseguir falar, então eu escrevi. Sarinha, riso é o que desejamos a você. Sim, desejamos que o Senhor continue sendo bom, que assim como Sara de Abraão, você voe sonhos inimagináveis no Senhor. Que todos que te rodearem, assim como nós, sempre tenham um motivo para sorrir. Que você leve boas memórias, nossa gratidão e nosso amor. Volte sempre, falamos para visitas. Então, para você, que é um pouco nossa, falaremos sempre. Volte. Nós te amamos. E dá para saltar? Agora, a Luquinha. 6. Não preparei nada. Isso. Obrigada. Para
tudo que vocês fizeram para mim. Deu bem. Ah, foi um grande presente para mim. Eu não podia conseguir ficar aqui sem o amor demonstrado para mim. E isso realmente me salvou muitos dias quando eu realmente senti falta da minha família, da minha mulher, quando eu não podia falar, quando foi muito difícil, mas vocês foi tudo. E o amor que vocês mostraram para mim, abrindo suas casas, fazendo comida, café, falando oi, oi, quando eu não podia falar nada ainda. Foi muito bom. E obrigada para me deixando trabalhar com seus filhos. Isso foi a coisa que eu vou sentir muito falta. Obrigada. Foi 2 anos, né? E a gente tinha que pensar em uma coisa leve para não pesar na bagagem. Mas, assim como você é muito precioso para a gente. Espero que você lembre desse momento e guarde no coração nomes da gente. Eu vou sentir muita falta quando ela olhava para mim. Entendi. Mas é isso, Arinha, né? A gente te ama, pastor. Tchau. Vamos orar por Sara e também como a missão também agradece, né? Como representante da missão, queremos dizer que te amamos também, viu? E hoje é uma ilustração do amor fraternal que a gente falou. Vamos orar, vamos ficar de pé mais uma vez. Depois vamos curtir o bolinho que tem aí uma homenagem aos Estados Unidos e Brasil, né? Muito bom, importante. E Sara, que Deus conduza a sua vida daqui para frente também. Que essa parte da história no Brasil fique realmente como parte da sua formação para ministério, que eu sei que Deus tem algo especial para você. Ora, Senhor Deus, obrigado pela vida de Sara, obrigado pelo tempo investido aqui na nossa terra, obrigado pelo o exemplo de servir, o exemplo de coração também de querer ajudar os outros. Obrigado pelo trabalho dela nos bastidores e também com os jovens da igreja, adolescentes. Obrigado também pelos frutos. Sabemos que já tivemos e teremos mais. Teremos mais como fruto do trabalho dela. Que o Senhor possa conduzir sua vida agora, daqui para frente, mostrando e abrindo os caminhos, mostrando a tua perfeita vontade para a tua serva, Senhor. Sabemos que o coração ela tem para te servir. Foram 2 anos também de bênção, de aprendizado na vida dela, que possa ser útil para a vida toda, Senhor, enquanto Jesus não volta. Que ela possa ser aquela serva que possa te servir em qualquer lugar que o Senhor conduzir a sua vida. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Na viagem amanhã, que ela possa ter uma viagem tranquila e debaixo da tua paz. Nós te oramos isso, agradecidos, e pedimos para todo o rebanho aqui que possamos refletir, Senhor, a forma que nós estamos amando os outros e que possamos melhorar nisso e focar a vida que o Senhor quer que tenhamos para a tua glória. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem um bolinho, tempo de abraçar Sara, agradecer pessoalmente.